Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo, agora em clima de festas de final de ano. E eu tô aqui com o Kazu. Olá. Com o Gabriel. Presente. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao encerramento da primeira temporada do Arquipapo. Ufa. Achei que eu tava desempregado. Vamos lá? Feliz enquanto ainda chora por estar tão ao descaso. Então, gente, esse vai ser o último episódio dessa temporada de 2016. É o season finale? Season finale, o episódio 30. É. Nesse episódio vocês vão descobrir muitas coisas e também vamos deixar muitas curiosidades para Não, e tem que deixar aquele gancho pro final. É. Pra quem assiste Gilmore Girls e assistiu o Revival vai entender do que eu tô falando. Quê? Nossa, nada a ver. Nossa, ninguém assiste essa parada. É que ninguém assiste essa parada. Não, tá bom. Enfim. Vamos encerrar por aqui, então? Esse é o episódio, é isso? Valeu, Bom, até 2017. A gente só veio gravar pra dizer até 2017. Mas então, Tiramos toda a parafernália da mala, usamos os microfones. Mas então, a gente teve esse lindo ano aí de podcasts. Maravilhoso. Maravilhoso. E a gente resolveu tirar o último episódio exatamente pra falar um pouco do que foi essa jornada de gravar. A gente vai ficar umas semanas aí de férias. Nós devemos voltar, se tudo correr bem. Não sabemos como, quando. Não, a gente volta em janeiro. Janeiro. Bom, então a gente vai parar porque, enfim, final de ano, a gente, enfim, vai viajar pra praia, curtir a vida. E também porque... Alguns de nós, né? Alguns de nós. Também porque... Estarei aqui gravando sozinho. Fim do ano, muitos dos nossos ouvintes também vão tirar férias, não vão querer saber de podcast, vão só querer saber de festas e cervejas. E aproveita então pra ouvir os antigos, né? Quem começou a ouvir depois. Uma chance pra chegar aqui no atualmente. Né? Voltaremos Nossa em janeiro. expectativa é voltar em janeiro. Até porque, como é que é aquela frase do Oscar lá? Arquitetura não é importante. O importante é a vida. É a vida. E a vida é um sopro. E a vida é um sopro. Então, assim, isso é uma pausa, não um adeus. É um até breve. Isso. Até bem breve, né? Daqui Nós não vamos pouquinho parar também. com essa bagaça. A gente volta em 2017. Então a gente tirou esse episódio pra falar um pouco da nossa jornada, como foi resolver fazer um podcast. Então tudo começou há bastante tempo, na verdade. Já faz uns 2 anos que nós começamos com essa ideia de... 2 anos? 2 anos. Não pode ser. Faz 2 anos. Que Você nós... tem a data aí? Eu tenho, é 16/12/2014, foi nosso primeiro piloto. 2014. Nossa, 12? Porra, então faz exatamente 2 anos. Não exatamente, né? Tá bom, vai. A nível D. É nível cidade. D, né? 2 anos. Que a gente começou a gravar, né? Mas isso... E ficava uma merda. Ficava uma merda. Mas antes de eu falar como é que foi a parte técnica inicial, a ideia de ter um podcast de arquitetura, eu sempre ouvi muito podcast, né? Sempre fui bem fã da mídia. E o Kazu, ele costumava a ter um sonho, uma esperança de... Ele tentou várias vezes. Tem um grupinho de discussão de arquitetura. Que as pessoas falavam pra ele, não, vou lá, pode deixar. E ninguém aparecia. É, eu ficava sozinho, várias. Eu alugava hotel, sabe? Sala de conferência. Pagava tudo sozinho, triste. É o último grupo de discussão desses que o Kazu criou, eu tava junto e eu acho que eu nunca fui. Então ele era meio fracassado nisso, né? É. Não, mas isso desde a faculdade, assim, eu sempre tentei criar esses grupos de discussão, assim, e talvez por ser um pouco nerds, assim, nessa parte de arquitetura, mas sempre gostei de ler bastante. Um pouco. Um pouco, assim. Mas durante a faculdade eu tentei conseguir, assim, iniciar, vamos dizer assim, alguns, tipo, sei lá, uns 5 grupos mais ou menos de discussão. E sempre acontecia, assim, de você conseguir juntar a galera naquele primeiro momento, às vezes cada um lia um texto e trazia o que leu, ou a gente, às vezes, lia um texto, todo mundo lia o mesmo texto, e daí a gente sentava pra discutir e tal. Mas eu via que passava umas 5 ou 6 reuniões, aquilo ia perdendo interesse, assim, porque não é todo mundo que... Galera arranjava mais coisa pra fazer sexta-feira à noite, né, Kazu?
pessoas a tinham vida é muito mais interessante, né? É. Então, era sempre muito difícil conseguir manter a galera, assim. Então, e além de tá todo mundo... Na faculdade tinha a questão dos trabalhos, e era sempre muito puxado, e depois da vida profissional também, né? Cada um daí tá montando seu escritório, trabalhando em outros lugares, e acaba ficando muito complicado, assim, conseguir reunir a galera e juntar o pessoal também no mesmo dia. Então... Mas, assim, foram experiências muito positivas nesse sentido, assim. Teve uma até que eu brinquei aqui de alugar uma sala de conferência, que a gente foi num hotel, foi bastante gente depois de formado, assim. Porra, negócio profissional. Profissional, projetor e tal. E foi Parece que legal. você apresentou umas fotos de uma viagem? Na verdade, eu não cheguei a me apresentar lá. Não? Não. Pularam assim, tua vez? Pularam minha vez. Caralho. Mas é interessante porque você tava ali e daí, nesse caso, assim, cada um podia mostrar o que quisesse. Aí teve gente que levou os trabalhos que estava fazendo no escritório ou os trabalhos da faculdade, enfim, o que estava a fim de mostrar. E era um ambiente muito livre, assim. Então, tava o cara falando, a galera fazia piada, ria. E ao mesmo tempo você tá crescendo, né? Porque você tá pegando outras referências, tá vendo outros jeitos de pensar arquitetura e tal. Então foi muito legal. E daí, há uns 3 anos atrás, eu tentei montar o que talvez foi o último grupo de discussão, que daí eu convidei o Gabriel também para participar e tal. Eu fui. Na verdade, acho que eu já tinha sido convidado antes, mas eu nunca tinha me para outros grupos, mas eu nunca tinha me comprometido. Nesse eu confesso que eu me comprometi, tipo eu falei que eu ia. Aceita isso? Ritual de entrada e tudo mais? Eu não sei se é ritual de entrada, como eu nunca compareci. Nunca entrou. Eu nunca fui, mas eu fui convidado, assim. Mas aí, esse grupo até teve umas 6 reuniões e tal. Uau, hein? Poxa. Esse foi sucesso, assim. Mas a ideia era sempre essa, era poder compartilhar experiências, compartilhar bibliografias, compartilhar, sei lá, N coisas dentro do universo da arquitetura e de experiências de vida, mas tentar sempre ter essa frequência. Aí a Renata, uma vez estava conversando com o Gabriel e com a Renata, e ela teve essa sacada genial, que foi, cara, você gosta de discutir arquitetura, né, de sentar numa mesa para conversar sobre um determinado assunto, blá, 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 blá. Ela falou, porra, tem um negócio chamado podcast, que é uma mídia que, porra, é fantástica, que dá para ter essa pegada de, tipo, sentar para conversar, discutir um tema e etc, etc. E aí, porra, explodiu minha cabeça, né? Eu falei, caraca, porra, genial, assim. Começou a ver uns podcasts e tal, que você não conhecia, né? Daí a gente deu umas dicas pra você ouvir algumas coisas. Exatamente, porque eu tinha ouvido o Nerdcast, que talvez é o maior podcast do Brasil, e aí eu tinha ouvido, sei lá, em 2008, alguma coisa assim. Mas eu falei, pô, é um bando de nerds conversando e tal, eu lembro que, tipo, eu não dei muita bola, assim. E daí a Renata falou, não, pô, dá uma chance de novo, ouve de novo. E daí eu comecei a ouvir o Nerdcast, e daí viciei nele, comecei a ir atrás de todos os episódios, né, retroativamente, assim. Uhum. E aí também a começar a pesquisar outros podcasts, assim, e eu vi que era uma mídia que, porra, era sensacional mesmo, assim. Se encaixa bem na nossa vida, assim, né, no dia a dia, na rotina que a gente tem, né, pra mim, pelo menos, posso ouvir a hora que eu quiser, né, se quiser ouvir no trabalho, eu escuto, se quiser ouvir enquanto tô dirigindo, não, no escuto. carro é fantástico. Pois é. No deslocamento, né? No No deslocamento é fantástico. Tipo, você não precisa mais ouvir propaganda na rádio, assim, sabe? Não, e eu uso bastante também, por exemplo, assim, às vezes atividades de casa, assim, você, sei lá, vai lavar uma louça, ou você tá cozinhando, você pode estar escutando uma outra coisa que tá te acrescentando também de uma maneira, entre aspas, passiva, assim, né, que é muito legal, assim. Eu acho isso, na verdade, essa pegada do conhecimento ou da risada, ou, enfim, tem tantos podcasts de tantos temas, assim, passivamente fantástico, né, você tá ali fazendo alguma outra coisa, eu gosto bastante de sair pra caminhar, tipo, fonezinho de ouvido e você tá no mercado e rindo sozinho, assim, é sempre divertido. Né? Coisa meio... As pessoas acham meio esquisito, né? Mas é que esses dias eu fui caminhar aqui perto e eu tava ouvindo um... Depois a gente vai dar dica de podcast, né? Mas eu tenho um que eu gosto bastante, que é uma entrevista com vários empreendedores, né? Até um podcast americano. E o cara que ele tava entrevistando era o cara que escreve best-sellers lá sobre felicidade. Tava muito boa a conversa, assim. Eu dei bom dia pra absolutamente todo mundo que eu vi. Sabe, na rua, assim? Bom dia. A gente tá, você entrou no clima, né? Eu entrei no clima do negócio, assim. Foi bem legal. Bom, e daí, Kazu achou legal a ideia do podcast, né? A ideia foi da Renata e eu fui junto. Você tava em casa também, né? Eu tava em casa também. Enfim, começamos a gravar episódios. Então foi em dezembro de 2014. Dezembro de 2014. Cacete. Não, mas aí começa uma outra saga, né? Porque... Como gravar? Como gravar. Então, eu tenho um... Não revele os segredos.
Eu tenho um pé na nerdice, assim, né? Tecnológico. Tecnológica, que eu gosto, assim. Logo que a gente resolveu fazer, eu pesquisei bastante como é que a gente ia fazer, como é que era a questão... Depois, pra quem quiser dicas, assim, disso, pode mandar e-mail pra gente que eu explico como é que pode... Ah, se você quer ter um podcast, não é tão complicado assim. Mas no começo, é um universo à parte, assim. Como é que você vai fazer, como é que você vai hospedar, como é que vai pro iTunes. Até você já tinha um certo conhecimento, que você já tinha tido blogs e tal, né? Sempre gostei desse tipo de coisa. Mas daí, quando a gente resolveu gravar, beleza, fomos gravar. Mas assim, só pra situar, assim, só pra dizer, a gente gravou o piloto, em dezembro de 2014, correto? Certo. Se vocês repararem no iTunes de vocês, o primeiro que a gente lançou foi esse ano, 2016. Em maio, né? Em maio de 2016. Então foi assim... 1 ano e meio. 1 ano e meio pra gente conseguir preparar essa... Pra você ver como é difícil. Mas a gente incentiva todos. Não, o começo, na verdade, foi assim... Primeiro pra gente experimentar como seria. A gente... É meio vergonhoso isso, mas no começo a gente colocava o laptop no meio da mesa, colocava o gravador com o microfone do laptop e todo mundo saía falando. Cara, ficava uma bosta. Ficava muito ruim, parecia que tava todo mundo falando no banheiro e é muito tosco, assim. Mas foi bom pra gente começar... A ver que não dava pra lançar aquilo. Isso é um detalhe. A gente jogou muito episódio fora, né? Muito episódio fora. Então no começo tem muita piada merda também, né, Gabriel? Que a gente não pode revelar também. Não, tem piadas aqui que não podem ser publicadas. Mas até teve alguém que mandou um e-mail pra gente um tempo atrás com sugestão de um tema. Não lembro bem qual tema que era, assim. Mas, enfim, a gente recebe vários e-mails, assim. Dando ideias sobre temas que, enfim, são todos muito bem-vindos, porque às vezes é difícil a gente criar temas pra conversar aqui. E daí eu falei, porra, esse tema a gente já gravou. E daí eu falei, pô, será que não foi pro ar, né? E não, tinha sido nesse 1 ano e meio aí que a gente tinha falado alguma coisa. Os primeiros. Então os primeiros foram todos muito ruins. Esse, inclusive, o primeiro, a gente chegou a gravar quase 4 horas de áudio. Nossa, imagina pra editar isso aí, Cazu. Que hoje a gente sabe que em termos de edição é tipo o inferno, né? Não, é impossível. É impossível. Mas até então a gente, saiu falando e o que eu mais me lembro dos primeiros episódios, inclusive, era vocês dois travados, assim. Ah, é verdade. Eu lembro também. Ouvir a sua própria voz gravada... Nossa, é uma merda. Cara, é tipo um autoconhecimento tremendo, assim, sabe? Eu acho que é como um cachorro se olhando no espelho, assim, sabe? Foram várias coisas, porque tinham, assim, essa questão de tecnologia, de como a gente entender, como fazer pra gravar. E aí a gente começa a perceber, pô, a qualidade de som é ruim. Então a gente também precisa ter equipamentos, precisa melhorar a captação, precisa... E essa parte da dinâmica da conversa, que eu acho que foi o que mais pegou, né? Porque a gente iniciava muitas vezes sem pauta, né? Então, mas a gente lançou o tema, então a gente pesquisa, né? Dava algumas semanas para pesquisar o tema e a gente sentava para conversar. Mas faltava uma linha de raciocínio, como que a gente ia seguir, como que iam ser as discussões e tal. Então vamos dar exemplos práticos aqui. Frank Lloyd Wright. Foi um divisor de água. Frank Lloyd Wright. Mas, na verdade, o episódio de Frank que tem hoje no ar não é o primeiro que a gente gravou. Nem o segundo. E nem o terceiro. Não, é o terceiro. Não, é o terceiro. Não, esse foi o último. Mas a gente, quando gravou a primeira vez, a gente, começou a gravar, ficou uma merda. Nossa, ficou uma bosta. Ficou muito ruim. Daí ele foi comer um cachorro quente. Foi, Falando, a gente precisa organizar essa merda, porque, tipo assim, enquanto um tava falando como é que ele começou a carreira, o outro já tava contando do Guggenheim, assim, então... a gente tava muito perdido. Daí a gente, enfim, abandonou a gravação, foi comer um cachorro quente e criamos uma pauta, né? E a partir daí a gente começou a ter pautas no programa, mas a gente ainda não tinha equipamento. É verdade. Ah, é verdade. Então a gente primeiro aprendeu a como falar, de que ordem falar, e daí depois a gente começou a ter... Daí conseguiu uma mesa de som, daí comprou os primeiros microfones. Que até no Frank Lloyd Wright eram piorzinhos. Eram os microfones anteriores e tal. E aí que foi, né? Então até a gente ter um produto... Depois que a gente tinha produtos bem gravados ainda, edição ainda era um problema pra gente. Porque demandava muito tempo. Na época era eu que fazia edição até. Demandava muito tempo, eu me enrolava pra cacete e o troço nunca ficava pronto. Daí depois, graças a Deus, o Cazu assumiu isso. Daí o negócio fluiu. Então, assim, primeira dica, sempre muito importante ter um japonês no grupo. Um asiático. Edita, né? Um asiático no grupo, né? Com a mentalidade trabalhadora.
Não, mas eu vou só fazer um parênteses, porque assim, a parte de edição é a parte mais foda. mais chatinha mesmo. E eu lembro que a gente tinha alguns programas até gravados, e chegou a ter, sei lá, 5 ou 6 gravados, mas aí quem que edita, né? Assim, e uma vez que você deixou de editar acaba demorando muito, né, pra conseguir editar 5 ou 6 episódios. Você tá com o papo todo na cuca fresco ali, assim. É mais fácil, né? Quando você tá com o negócio na cabeça ainda, é mais fácil. Porque assim, tem coisas... É tipo levantamento, eu sinto isso com levantamento também. Você fica com o levantamento lá e você não desenha, Já depois era. você não lembra mais a exato. porra dos negócios. Então, e assim, a edição é uma parte importante, porque é evidente que vocês percebem que nem tudo que a gente fala tá no ar, né? E nem sempre tudo que a gente falou também pode estar no ar. E tem certas coisas que estão no ar que a gente não falou. Nossa! Como? Ah, tem coisas ali que eu não falei não, hein? Então é só pra justificar toda essa lerdeza entre começar e lançar, né? Teve depois a gente montou o site, servidor, fez a conexão com a iTunes e daí é o que vocês conhecem aí, né? Mas o que é interessante do podcast é porque, diferente dos grupos de discussão que eu tentei e fracassei em todos os outros, é porque como a gente se programa semanalmente a lançar um programa novo, com um tema novo, isso é muito estimulante para nós três que estamos aqui. Então, de sempre ter um tema novo, de sempre estar pesquisando e de ter um compromisso ou um comprometimento com quem começou a ouvir, com quem está interessado, assim. Então isso é muito legal. Isso eu acho que foi um dos principais fatores, eu acho, de Com certeza. ter mantido a discussão. Além que eu acho da nossa... Da amizade. Da sinergia, da amizade. Bom, a gente já se conhece há Alguns anos, né? 15 anos, né? Sei lá. Mas de se ver toda semana, né? Quantos amigos que a gente estudou no colégio, na faculdade, que acaba não vendo sempre. Então, também é isso, de poder com o Gabriel eu casei, né? Ah, vocês são casados? Então, eu sou a vela. Toda quinta-feira, quinta ou sexta-feira a gente grava e eu sou a vela que vem encher o saco aqui. É minha terapia semanal. Mas Não, mas isso que você falou assim... Teve, antes da gente lançar o primeiro episódio, teve muitas semanas que a gente não se encontrou pra gravar, né? Que a gente, enfim, deixou e tal. Acabamos cancelando gravações. A gente não tinha tanta periodicidade. Não, assim, não tinha. Antes de lançar. Agora, depois que a gente lançou o primeiro, a gente vem nesses 6 meses e meio sem falhar nenhuma semana. E justamente por causa dos ouvintes, né? A gente não quer falhar com vocês. Não, mas é verdade, a partir do momento que você se compromete a fazer alguma coisa, seja um prazo, seja uma entrega, tipo, isso pra mim é a vida, né? Tipo, a entrega da faculdade, pô, tem que ter um troço, assim, tem que ter uma data pra você sentar a bunda e fazer a porra, né? E o podcast não é diferente, então a gente lança o tema, pô, tem várias semanas que a gente se atrapalha pra estudar, nem que seja na véspera, você tem que parar e estudar o negócio, assim, sentar e estudar um pouquinho pra poder gravar. E no final das contas, eu acho que pra mim foi ótimo, assim, me acrescentou muito, porque tantos temas que a gente discutiu, que a gente se propôs a falar, que eram coisas que a gente não via desde a faculdade, ou coisas que a gente não conhecia ainda, que a gente teve que se propor a sentar e estudar, que naturalmente eu não teria feito. Com certeza. Eu acho que mesmo os assuntos que a gente já sabia e tudo, pelo fato do nosso podcast ter um approach mais não tão acadêmico, mas assim, mais voltado aos fatos desconhecidos da história, às curiosidades dos arquitetos, eu pelo menos acabei tendo que estudar outros assuntos referentes à arquitetura que eu não conhecia e que me acrescentaram muito até para, enfim, ter conversa com outras pessoas. Nossa, isso é uma coisa que eu já me vi várias vezes, assim, tipo, falando coisas de conhecimento que eu adquiri no podcast, assim. Então, isso é bem legal, assim, porque a gente tenta fazer um programa que não é voltado essencialmente ao que é aprendido na faculdade, né? A gente sempre busca um approach diferente para esses temas. Geralmente essas coisas, como não são acadêmicas, são difíceis da gente achar. Então é um fato assim que são coisas assim, que a gente tem que garimpar na internet, nos livros e tudo, para conseguir trazer esse conteúdo, né?
E que é isso, essa ideia de estudar, aí a gente vai em todas as mídias, né? Então, desde um livro que você já leu, que você tem que ler, desde ver vídeos, desde ler textos ou pesquisar muito na internet também, mas quando a gente teria, né, essa vontade de Essa ficar... disciplina, né? Disciplina de ficar até madrugada estudando, né? Só pra fazer assim, mas eu lembro, por exemplo, dos filmes que a gente viu, que a gente baixou uma lista, acho que o primeiro episódio, né? Foi o primeiro episódio que foi lançado, né? Que a gente... a gente tem essa lista inteira de filmes com os personagens sendo arquitetos. Cara, só de ter visto vários daqueles filmes, né, assim, já foi muito, muito positivo, né? Quem que vai parar e ficar só vendo filmes de arquitetos e tal. E até nessa questão dos temas, assim, é legal porque a gente sempre tentou variar, assim, acho que quem tá ouvindo a gente com frequência percebeu que a gente, ou a gente fala sobre um arquiteto, né, sobre a biografia dele, ou a gente fala sobre uma obra, ou a gente fala sobre questões da vida profissional, sobre questões de faculdade, outras que sejam mais relacionadas ao urbanismo, né, ou às cidades, assim. Tem o especial sobre viagens, e tem aqueles temas que vão ser bobagens ou discussões, enfim, que... Tipo vida de estagiário, faltei essa aula. Tipo esses, mas que tentam mesclar um pouco dos temas também, né? Tem gente que eu já encontrei e falou, eu prefiro tais temas, e outros preferem tais temas. Enfim, a ideia também é ter essa diversidade de conversas, né? Como a gente se propôs a lançar um por semana, fica o desafio, assim, de tentar ser diverso. Não é tão fácil, né? O Gabriel falou. Então, a gente aprecia sempre que vocês mandam sugestões, que dá ideia, dá recurso pra gente explorar mais coisa. Não, e uma coisa que também sempre, assim, a gente saiu da faculdade, a gente nunca sai pronto da faculdade, né? De qualquer faculdade. Então, Tem um amigo nosso que ficou 10 anos na faculdade, ele saiu bem pronto. Saiu bem pronto. Quer citar o nome? Não vou citar o nome. Mas, então, assim, essa busca de ampliar os seus conhecimentos, pesquisar novas coisas, precisa ser uma constante, né? Então, Melhoria contínua. Eu acho, assim, que no podcast, que humildemente, a gente dá uma facilitada na tua vida, porque tem alguns livros que você não precisa ler. É verdade. É só o resumo. É verdade. Mas a ideia, assim, poder trazer conhecimento, ao mesmo tempo poder ser divertido e promover algumas risadas, que é a maneira como a gente encara hoje, assim, que a gente se reúne semanalmente toda vez aqui, a gente janta junto, a gente se vê, a gente estuda e ao mesmo tempo a gente dá boas risadas. Então acho que esse que é o espírito. E nesse período de 30 episódios que esse é o 30º que a gente tá lançando, teve uns, assim, que acho que cada um teve os que foram mais especiais, né? Sim, eu acho que teve, olha, vou falar assim, um dos episódios que eu mais me diverti gravando foi Pritzker, aliás, não né? só... Foi do Pritzker, né? Puta, o do Pritzker foi muito divertido mesmo. Aliás, foi umas semanas ali que foram muito divertidas, assim. O do Pritzker foi muito legal. Agora, o dos erros acontecem lá, que são os erros que os grandes arquitetos fizeram. Foi muito legal. Cara, foi muito legal. Foi muito legal pesquisar e foi muito engraçado gravar. Eu acho que o programa deve ter refletido isso, assim, porque a gente... Na verdade, o de estagiário também foi muito engraçado. O do estagiário foi muito engraçado gravar também. Foi legal relembrar. Eu gostei mais. O meu episódio favorito foi o de Cidade por Pessoas, do Yagel, né? Do livro do Yagel que a gente fez. Foi muito legal. E eu gostei muito do carro compartilhado. Eu também gostei bastante de ter gravado esse, pelo fato de eu começar a ver a cidade até de uma outra forma. E eu achei muito legal também ter pesquisado a respeito desse assunto. Não, é que eu acho assim, que o dos convidados eu acho que é outra categoria. Assim, eu acho que todos eles foram muito legais. Eu também assim, acho. Ter o Felipe Boni, quem participou, né, dessa temporada? O Felipe Boni, a Luiziana e o Francis, que foram papos sempre muito leves e divertidos, assim, que eu acho que acrescentaram bastante, assim. E dos que a gente gravou, pra mim, eu acho que o mais divertido também foi o do Pritzker, eu acho que acabou ficando bem divertido. E era uma dúvida que eu tinha também sobre... Né, como é que funcionava a premiação? Mas eu gosto muito, assim, dos de história, de histórias da casa, né? É sempre legal esses temas, porque a gente tá sempre descobrindo coisas novas, pesquisando coisas interessantes, né? Sempre se aprimorando, assim, então... Mas é que eu gostei bastante também de ter gravado o de Gentilezas Urbanas, foi bem legal. Mas o da Lina também foi bem especial pra mim. O da Lina foi muito legal. Foi muito especial. O da Lina foi foda. Foi bem emocionante ter feito o da Lina também. Porque eu, particularmente, conhecia há pouco e ver toda a história dela, poder ler os livros que... É aquela coisa, eu tinha livros da Lina em casa, mas não tinha lido, né?
Sim. E aí você, tem que ler. Aí li 2 livros, cara, e acrescentou bastante dali, né? É uma história de vida bem legal, né? Bom, mas outra coisa também que ajudou a gente a divulgar o nosso trabalho foi as atividades nas redes sociais, né? Que, tipo, é muito legal. Acho que se dependesse só do e-mail, a gente não teria um feedback tão próximo dos ouvintes que como a gente tem nas redes sociais, assim, porque tanto o Facebook quanto o Instagram, a gente recebe os comentários direto, assim, e agora a gente tá com o Twitter também, enfim. Começando, tipo, não sabemos muito usar, assim, mas tem sido bem positivo também. Ver a reação, ver como as outras pessoas compartilham o nosso conteúdo também nas redes sociais. É muito legal também, mas o e-mail, todos os e-mails que a gente recebeu, eles são numa escala muito pessoal, assim, são todos muito bonitos, porque geralmente a pessoa quando escreve um e-mail, ela faz também um relato bem detalhado da experiência dela, das sugestões, assim. Então é bem representativo também pra gente, né? E a gente responde todos os e-mails. A gente criou o podcast, a gente tá aqui, e a gente sente que a gente cresce profissionalmente e pessoalmente, né? Toda semana fazendo essas pesquisas e tal. Mas eu acho que essa parte da interatividade é muito motivante, né? A gente receber elogios, críticas, sugestões de como a gente tá levando o podcast. E eu acho que o mais interessante também é promover essa interatividade, assim. Por isso que é legal quando a gente recebe e-mail, é legal você que tá ouvindo também poder mandar o seu e-mail, o seu comentário, porque essa interatividade é que faz ser positiva a experiência, assim. Eu acho assim, a arquitetura ela é tão subjetiva, né? E como a gente, depois da faculdade, a gente acaba discutindo pouco, conversando pouco sobre arquitetura, né? Sobre as histórias da arquitetura e tal. Não, acho que daí a gente acaba estagnando com esse lado teórico, assim, sabe? A gente só quer saber realmente de como resolver os problemas e das formas práticas, e se você conhece alguém que assenta azulejo, sabe? Tipo, a gente para de estudar. Simplesmente assim, enquanto a gente tá na vida profissional, acaba parando de estudar. Isso acho que foi uma retomada bem legal, assim, na minha vida, de voltar a estudar, assim, sabe? Não, e outras coisas, por exemplo, assim, de várias pessoas que têm vários estudos e várias pesquisas super interessantes e que muitas vezes fica difícil de compartilhar isso, né? Então, enfim, a Luiziana que fez o mestrado e poder vir aqui falar sobre o carro compartilhado, foi uma puta experiência, um puta aprendizado, né? E então o Felipe, que tem uma plataforma fantástica. Exato, o Francis também, que sempre desenhou e está sempre mergulhado nessa questão do desenho. Então, poder trocar essas experiências de vida pessoal e profissional é muito enriquecedor, né? Então, acho que nesse sentido também, quando a gente expõe aqui a nossa vida de estagiário, as nossas cagadas da vida profissional, quando a gente recebe também alguém, um e-mail ou pelo Insta e tal, alguém também podendo compartilhar e dividir isso, também é muito prazeroso, né? Saber que tem alguém ouvindo aí. Não, pode ser. Saber que tem alguém ouvindo, acho que pra mim, assim, foi bem surpreendente, assim. Toda semana, assim, a gente vê a quantidade de downloads que a gente tem semanalmente. Cara, é inacreditável ver que tanta gente escuta a gente direto, assim, sabe? Tipo, semanalmente. Gostoso, é bem bacana. Além disso, a gente queria aproveitar o dia de hoje para compartilhar algumas dicas de outros podcasts. Para quem ainda não tá inserido na mídia, né? A gente acha que é importante promover cada vez mais, porque tem muita informação super legal nesse universo, assim. Então, vamos tentar fazer uma rodada aí de podcasts que a gente escuta. O Jovem Nerd eu escuto sempre, toda semana. Todos os episódios, os extras e tudo mais. E o Jovem Nerd é muito legal. E eu acho que é bastante influenciador de muita gente que produz podcast hoje no Brasil. É o Jovem Nerd, né? Até mesmo pelo formato que eles fazem, essa coisa de conversa, fez escola pra muita gente. É a visão nerd de diversos temas. Então, enfim, eles e os convidados têm uma dinâmica muito boa. É bem engraçado. É bem engraçado. E é uma boa forma também de conhecimento. Tem várias curiosidades super interessantes. Tem o Matando Robôs Gigantes. O tema deles é sobre filmes e séries. Cada episódio é sobre um filme, ou sobre uma série, ou sobre um livro. Eu escuto com uma certa frequência também o Xadrez Verbal, que é um podcast semanal sobre geopolítica. Geralmente, assim, é um episódio bem grande, assim, com também 1h30, 2 horas. Os caras abordam tudo o que aconteceu na semana de novo e dão a opinião
chamam convidados também, eles têm convidados que são colunistas da Globo News, da Folha. É bem legal, assim, pra você se manter atualizado nos temas mundiais aí. Também eu ouço bastante o Nerdcast, o Nerdcast, né? Já. Do Jovem Nerd. Gosto também bastante de um que chama Mamilos, Esse eu também gosto. que trata sobre temas, de certa maneira, polêmicos ou atuais, assim, mas sempre tentando trazer uma visão mais humana, eu acho. Assim, Não, e eu acho que eles tentam trazer múltiplos pontos de vista, assim. que é muito bom, assim. Eu acho esse muito legal. Também costumo ouvir o Braincast, que é de publicitários, mas que também achei muito legal, assim, são temas que às vezes relacionam criatividade, vida profissional, que também tem a ver com um pouco como a gente levou eles, e também falam um pouco sobre atualidades, assim, que eu acho legal. Sigo também 2 em inglês, que daí é uma boa maneira também de praticar o inglês, que é o The Business of Architecture, que, enfim, é sobre o negócio da arquitetura, né? E outro que é o Entre Architect, que é como se fosse o arquiteto empreendedor. Esse foi a Renata que tinha me passado, e é legal, assim, são sempre dicas sobre, principalmente, sobre como você montar o teu próprio escritório e tal, e é legal poder ouvir o pessoal, nesse caso são dos Estados Unidos, como algumas coisas que eles têm dificuldades, e também dificuldades que eles tiveram na faculdade, que são relativamente parecidas com a que a gente tem aqui. Eu escuto os outros podcasts de arquitetura daqui do Brasil, que eu conheço, assim, que eu costumo ouvir. Acho que tem o blog do Braulio. O outro também que começou, acho que acabou parando, que é o Zero Arquitetura. Aí tem o Precisamos Falar de Arquitetura, que lançaram junto com a gente também. E o que também, um dos últimos, acho que a ser lançados, que é o ArchiCast, que tá lançando também, acho que a cada 15 dias o episódio. E é legal poder ouvir também. Eu acho que a discussão, a gente faz o nosso programa aqui e eu acho legal ouvir o dos outros, porque também trazem outros temas, trazem uma abordagem diferente também de como eles olham a arquitetura e tal. Então é legal poder seguir, legal poder estar sempre ouvindo sobre arquitetura, né? Então eu escuto podcast pra caramba, assim, mas acho que os que eu escuto mais... Mas eu escuto o Visualmente, que é de design. Eu escuto Mamilos também, o Jovem Nerd, né, o Nerdcast. E de inglês aí pra praticar, que eu acho legal, é o Entrepreneur on Fire, que na real é um podcast diário. Cara, diário? É diário. E é um podcast que eu gosto bastante, que é sobre o empreendedorismo. Ele entrevista vários empreendedores, né, de múltiplos ramos, assim. Mas é bem legal, então pra quem gosta de empreendedorismo eu também indico. Eu escuto um outro em inglês também, eu não falei nenhum inglês, mas eu sei falar inglês também. Eu escuto um que é o Risk. Já viu esse, não? O Risk é bem legal, ele é gravado ao vivo, assim. O apresentador pega pessoas que estão na plateia, assim, e a pessoa vai lá e conta uma história da vida dela, assim. Então, geralmente tem um tema central ali que permeia todas as histórias. Então, cada episódio são 3 pessoas que vão lá e contam sua história. E, os mais malucos, as mais loucas coisas, assim. Pessoal, o episódio de hoje era realmente para agradecer vocês por toda essa temporada 2016. Em 2017, a gente vai estar com ainda mais energia, temos vários projetos novos para acontecer ano que vem. Vários! A gente tá bem... Muitas novidades! O Gabriel já tá meio bêbado, desculpa, pessoal. Não, mas pro ano que vem a gente tá preparando várias novidades, a gente quer continuar crescendo bastante. Então, nesse meio tempo, se vocês puderem se vocês quiserem mandar sugestão de pauta, a gente tá preparando ainda a pauta do próximo. Olha, 2017, 2 episódios por semana. Não, tá louco? Tá prometido. Só se for no teu canal. A gente continuar com a mesma periodicidade, mas a gente tá preparando várias coisas novas. E ajudem a espalhar a ideia da mídia podcast, se possível do nosso, humildemente, aqui pedindo do Arquipapo, mas que é legal. Acho que quanto mais pessoas a gente tiver envolvidas nisso, ouvindo, podendo conversar, é mais interessante pra todo mundo, assim. Agradecer também às bandas que deixaram a gente usar música nessa primeira temporada, que foi a banda... A gente tem muito medo desse negócio de direitos autorais. A gente só coloca músicas autorizadas.
autorizadas pelo dono da música. É, aqui. inclusive essa também, assim, se você tem uma banda independente, faz a sua música, ou se quiser ou tem um amigo que você conhece, tá, o cara quer divulgar o trabalho, pode mandar no nosso e-mail os links pra gente ouvir. Se a gente achar que encaixa e tal, a gente põe aí na edição. Não, se a gente não colocar a tua música, É porque não... não quer dizer que a gente não gostou. A gente sempre vai achar fantástico, mas às vezes não dá, né? Não encaixa e tal. Então, no começo a gente tava usando as músicas da banda Modales, daí depois a gente passou a utilizar também as músicas da banda Diego Raimundo. Então, eu também queria agradecer a todo mundo, principalmente o pessoal que... Beijo pra minha mãe, beijo pro meu pai, especialmente pra você. É. Não, aliás, eu tenho que mandar um beijo pra minha irmã aí, que me cobrou, então um beijo pra minha irmã. Eu quero mandar um beijo pros meus irmãos também. Mas, de qualquer maneira, o pessoal que falou com a gente essa semana, queria agradecer a Drica, que é a Drica Monteiro. E ela é de Mogi das Cruzes, ela falou várias coisas legais do Arquipapo, falou que ela começou a ouvir por indicação dos amigos dela de faculdade, que são, eu vou chamar pelo apelido, como ela chamou aqui, MMOs, vocês vão saber de quem que a gente tá falando. E ela citou várias coisas, assim, até de ideias de concurso que eles tiveram na faculdade, de algumas coisas que ela teve do episódio de Gentilezas Urbanas. E ela destacou alguns episódios que ela gostou bastante aqui, que foi de carro compartilhado, da Lina, o de Gentilezas Urbanas, o de cinema, o de Cidade para Pessoas, e foi bem bacana pra gente o e-mail que ela mandou. Ela também sugeriu pra gente ver o filme do O Arquiteto, a gente viu que tá lançando, né? Quem sabe ainda mais pra frente a gente faz mais um episódio sobre arquitetos no cinema. Ela mandou também um link pra gente de um videozinho engraçado no YouTube, a gente vai colocar o link também pra vocês aí, compartilharem no post. E é isso, obrigada pelo contato. Além disso, vamos agradecer o pessoal que comentou ali no Instagram essa semana. A Maíra Lima, o Dan Ostrovski. Ou outra coisa. Você acertou ou não, Gabriel? Não, acertei. O André Gobo, a Josiane Alves. A gente recebeu mais uma avaliação lá no iTunes. Quantas estrelas? De 5 estrelas. Que essa é uma parte importante. Mas, na verdade, foi uma avaliação escrita, né? Que é essas que a gente consegue ver no iTunes ali. Que é o do Guilherme Duarte, ele falando que o projeto é muito legal, que é o podcast favorito dele. E, no final das contas, Guilherme, se pediu pra que a gente nunca acabe, a gente não tá acabando. Tá acabando. Cara, quando a gente viu essa tua mensagem, a gente repensou as férias. A gente repensou as férias. Confesso. Mas daí a passagem comprada valeu mais alto. Mas enfim, a gente vai voltar ano que vem, é só uma pausinha de férias mesmo. Obrigada pelo feedback. Pela avaliação ali no iTunes. Nesse período que a gente tiver, a gente não vai estar gravando essas semanas aí, mas podem mandar pra gente e-mail, continuar conversando com a gente tanto no Face, no Insta, no Twitter. Vai ser até mais fácil da gente responder os e-mails. E nesse período a gente vai estar divulgando os podcasts antigos, pra quem começou a acompanhar depois, tá acompanhando também. É isso? Beijo. Obrigada, gente. Até 2017. Feliz Ano Novo! Falou, valeu! Valeu, feliz Ano Novo! Você é a paz da minha guerra numa luta sem trégua. Então, como eu ia dizendo... Não, é que o Gabriel tá sentido, assim. Tá, né? Tá, tudo bem que é a 8ª cerveja já, né? Essa estrada escura, a carona que eu peguei pra sair do lugar. Eu acho que é um projeto muito legal e que a gente quer continuar com certeza, assim. Então assim, agora a gente vai o próximo 1 ano e meio a gente vai ficar gravando, e daí a gente tem mais 6 meses de episódio lá na metade de 2018. A gente se vê. Um grande abraço. Pra chegar, É sempre a mesma história. pra chegar. Que burro. Dá pra tirar o Gabriel da mesa, por favor? Falou, galera, até 2017.